Pai do Senhor, glória a Deus, sou muito grato a Deus por mais este dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Quero fazer uma oração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus te agradeço por este momento precioso que estou na tua presença. Derrama do teu poder, do teu Espírito Santo sobre a nossa vida e nos dá graça para prosseguir nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu vou expor 5 coisas que nos convém meditar muito. Isso é muito importante para as nossas vidas. E o primeiro delas é o exemplo de Cristo. Em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, nos diz a palavra: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, irmãos, ele morreu na cruz do Calvário para nos libertar da condenação, para nos livrar da ira de Deus, para nos dar a oportunidade de nos voltarmos para Deus. Vejamos aqui a realidade da encarnação. Ela expressa através da completa renúncia de Cristo, quando ele a si mesmo se esvaziou. O texto nos mostra isso. Ele ocultou as manifestações de sua divindade e assumiu a verdadeira humanidade. Jesus realmente era homem, mas não simples homens. Louvado seja o nome de Jesus. A sua humanidade, irmão, era genuína, era original. A sua humanidade era autêntica, era verdadeira, mas o seu ser era divino. Jesus, ele tinha 2 naturezas, ele tem a divina e a humana, perfeito homem e perfeito Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, 19, versículo 10, o Senhor nos diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Este foi o real propósito de Jesus, de consumar a vontade de Deus para buscar o que se havia perdido. O homem pecador. O homem se perdeu lá no Jardim do Éden, quando transgrediu o mandamento de Deus. E então houve a necessidade, aonde entrou a misericórdia de Deus, de elaborar o seu plano de salvação em Cristo Jesus. Ele enviou seu Filho para nos resgatar da condenação, para perdoar os nossos pecados. Em 2 Coríntios 8, 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesse. O Espírito Santo de Deus. Eu vejo aqui o maior e mais inspirador exemplo de generosidade de Jesus Cristo, que é a graça. A graça, nós sabemos que é o amor de Deus. Amor imerecível, amor que nós não merecíamos, mas que nos alcançou mediante a pessoa de Jesus Cristo. Aqui no texto, a expressão sendo rico não é referência à riqueza material de Jesus enquanto estava na terra, não de maneira alguma, mas é um reconhecimento de sua condição eterna como Senhor do céu e da terra, porque Ele é Senhor do céu e da terra e de todas as coisas, Ele está no controle de tudo. A expressão aqui no texto, pela sua pobreza, refere-se à sua autodoação. Jesus ele se autodoou, ninguém o obrigou, por amor ao pecador, por amor ao homem que estava perdido, por amor a mim e a você. Nós pertencemos, segundo ponto, ao Salvador. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o selo de Deus em nossa vida. Nós somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus e selado pelo Espírito de Deus, sendo assim propriedade do Senhor. Aleluia!
Por que, irmão? Porque Ele habita em nós, mostrando que nós pertencemos a Ele. Por isso, o nosso corpo nunca deve ser profanado por qualquer impureza ou mal, mas pelo contrário, devemos viver de tal maneira que glorificamos e venhamos agradar a Deus em nosso corpo. Por isso, tenhamos cuidado com o que fazemos com o nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo de Deus. Se é templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. Tem que estar limpo, santificado, para que ele possa habitar. Terceiro, a condição perdida do homem. Em Efésios capítulo 2, versículo 12, diz que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho à comunidade de Israel, aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vejamos que não havia esperança para o povo gentios. Neste versículo, ele descreve a separação dos gentios antes do surgimento de Cristo. Estar sem um Salvador, meus irmãos, é a fonte da falta, aleluia, de esperança. Mas hoje é diferente. Hoje nós temos a esperança que é Cristo Jesus. Então não rejeite, porque Jesus, ele vai nos dizer: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 10 e o versículo 32. Então não rejeite a Cristo. Aproveite essa oportunidade para confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. 4. A única esperança do homem está em Atos capítulo 4 versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Os discípulos, meus irmãos, eles pregavam e tinham a convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado e da ira de Deus. Então eles pregavam com todo o vigor. E nós devemos pregar também essa certeza de Deus, porque a ira de Deus ela vai descer sobre toda a humanidade rebelde, sobre todos aqueles que não se converter ao Evangelho de Deus. Por isso não há esperança para ninguém fora da salvação em Cristo Jesus. Em Atos capítulo 10, versículo 43, a palavra do Senhor vai nos dizer: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crêem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então creia, aceitem a Jesus para perdão dos vossos pecados. Em João 14,6, um versículo muito conhecido nosso, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao seio do Senhor se não for através de Jesus. Em 1 João 5,12, a Bíblia ela é bem enfática e direta naquilo que ela vai falar. Ela vai dizer: quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por isso, todos os povos devem ouvir o Evangelho, porque a vida eterna está no Filho de Deus. E não se pode recebê-la e nem tê-la de nenhuma outra forma. Ele é o único caminho e a vida. Ele se chama Jesus, o Nazareno. 5. Nossa responsabilidade como cristão. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então, quem vem a Cristo é chamado a identificação, ou a identificar-se como seu caráter e missão. Tem que se parecer com Cristo. Por isso Jesus disse: seja meu testemunho. E seu testemunho de Cristo é andar como Cristo
andou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E posso dizer, irmão, que nosso grande desafio é ser como Ele é. Não é fácil ser um cristão, andar na justiça de Deus, mas é isso que o Senhor quer de nós. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nos diz a palavra: mas todos nós, como cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Isso significa, irmão, experimentar a sua presença, experimentar o seu amor, experimentar a sua justiça e o seu poder através do Espírito Santo de Deus. Aí isso vai resultará em sermos transformados à sua semelhança, em parecermos com Cristo Jesus. Parecer com Cristo, irmão, é fazer o que Ele faz. E o que foi que Jesus fez? Jesus, Ele destruiu as obras do diabo. Olha o que a Bíblia vai nos dizer em 1ª Epístola de João, capítulo 3 e 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, como filhos de Deus, irmãos, o diabo ele não tem mais legalidade na nossa vida. Devemos nos posicionar e procurar ser fiel ao Senhor do nosso dia a dia, para que a graça do Senhor seja abundante em nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.